depois com a professora Fátima, depois com a discussão, depois o Fernando também faz as suas considerações finais. Tudo bem? Teve um monte de questões e debate, reflexão, mas aí vocês têm a liberdade de responder aí, fazer os comentários também. Primeiro comentando com os trabalhadores do Cândido, queridíssimo amigo Augusto, há muito tempo que eu não se vê também, prazer em revê-lo. Mas, assim, em primeiro lugar, eu tenho absoluta certeza, e estávamos conversando hoje no Ouro Verde, viu? E um dos exemplos positivos, de coisa interessante acontecendo no Ouro Verde, é o que acontece na clínica médica, o modelo horizontal, etc, etc. Então, eu não tenho a menor dúvida que vocês, trabalhadores do Ouro Verde, tá certo? Têm feito muito esforço e têm conseguido fazer essa discussão de modelo assistencial e tem dado conta de avançar em algumas coisas. Mas penso que poderia avançar mais se não fosse o modelo de gestão. Eu queria discutir um pouco com isso. E acho que o modelo de gestão tem a ver, sim, na seguinte perspectiva, também até com a fala do Mariante. Aí eu vou trazer uma discussão ideológica, conceitual, mas não tem jeito se a gente quiser avançar nessa discussão. Gente, eu adoro uma equaçãozinha que diz o seguinte: como é que se faz a gestão de serviços de saúde? É óbvio que tem várias variáveis, vou pegar só três: acesso, qualidade e custo. Essas três são essenciais na gestão do sistema de saúde, está embutido no modelo. Uma OS, por ter a economicidade como fruto do seu, como essência do seu processo produtivo, nunca sacrificaria a qualidade, que ganhar isso 9.000, etc, etc, legal, excelente, e nunca sacrificaria o custo. Pelo contrário, sacrificaria no sentido de reduzir o custo para aumentar o lucro. Melhor que custo, embora que tese seja sem fins lucrativos. Então a única coisa que ele pode mexer nesta variável é a variável acesso. Um dos problemas que eu tinha lá em Sumaré, constante motivo de briga com minha amiga Júnior. A maior dificuldade de colocar uma pessoa grave, um idoso, um velhinho dentro do hospital lá de Sumaré. Maior dificuldade, ficar naquele meu pronto-socorro horroroso, 4, 5 dias, e não conseguia botar dentro do hospital do Sumaré. Não é que eu não disse, não é que estava escondendo vaga, não. Eu tenho certeza que não tinha vaga. Só que no meu corredor podia ficar. No corredor, onde seria melhor cuidado, que era no corredor da OS, não podia. Não é justo isso. Se a gente tivesse um país que tivesse garantido acesso a todo mundo, está correto. Eu dizia, gente, em nome da qualidade, é melhor ficar no seu corredor do que no meu. No meu corredor não fica. Agora, no meu lixo lá ficava. Então não dá. Então esta equação é que me faz definir por ser contra qualquer modelo que tenha isso na sua essência. E nessa perspectiva que eu discuti com o Mariante, eu não acho que qualquer modelo é público, só porque tem controle social. Porque em tese o Ouro Verde tem controle social, está lá o conselho local, tem um controle social lá. Só que não garante mexer nessa essência. É isso que não mexe. E para mim a essência é fundamental. Agora, por que os serviços públicos brasileiros estão ruins? Gente, minha família é uma família de pobre, infelizmente uso o SUS porque são pobres. Eu gostaria de usar o SUS como eu uso por opção. Adoraria não usar SUS, todos eles ficam pedindo porque o Estado brasileiro foi feito para não funcionar. Essa porcaria de Estado brasileiro foi feito para não funcionar. Tá certo? Então a gente tem que fazer uma reforma de Estado. Essa é a diferença, Zé. Tá certo? Por que os nossos serviços públicos, lá Santa Lúcia, Capivari, etc., faltando luz, não é por falta de dinheiro, não, gente. Campinas tem um dos maiores orçamentos públicos, ainda falta, mas tem um dos maiores orçamentos públicos no Brasil. Só que esse maldito Estado brasileiro não deixa que a gente gaste bem esse orçamento que não é tão insuficiente. Tá certo? Campinas tem médico em números de horas suficientes para montar 360 km, 500 vezes isso. E por que é mal alocado? Por que tem um monte de problema? Não é por falta de investimento. Foi investimento mal feito, e não é mal feito porque as pessoas são burras. Mal feito é porque o Estado foi feito para assim. Tá certo? E nesse sentido o Estado é eficiente, viu? O Estado é eficiente. Consegue ser tão ruim que favorece a essa coisa da iniciativa privada, da acumulação de lucro, que o Felipe falou, e assim por diante. Então, nesse sentido, ele é bastante eficiente. A fundação me traz a perspectiva, penso e posso estar absolutamente enganado, da gente ter algum instrumento que a gente possa demonstrar que o Estado pode ser tão eficiente quanto o OS. É essa a minha esperança. Porque aí a gente começa a acumular força para uma reforma de Estado. É nessa perspectiva que eu penso a fundação.
E posso estar absolutamente enganado. Mas gostaria de ter um instrumento que mostrasse aos meus familiares que vale a pena ir num serviço público. Hoje nós não temos esse instrumento. Hoje os meus familiares dizem, não vale a pena ir no serviço público Me deixa extremamente frustrado ouvir isso. E adoraria que eu tivesse hospitais com eficiência que Ouro Verde. Eu já te falei 500 vezes, numa discussão que eu nunca entro, fui infeliz ao talvez não ter contado a essência da discussão, de dizer que Ouro Verde não é eficiente, que o nosso hospital lá de Sumaré não é eficiente. É eficientíssimo, mas isso não é o mais importante. Agora, esse diagnóstico, que eu não vou citar nome, talvez não nem ter falado isso, que essa discussão de modelo é muito mais uma resistência dos trabalhadores e dos nossos profissionais que estão lá fazendo gestão. Isso foi dito. Não fui eu que... me surpreendeu essa informação. Muito pelo contrário, me surpreendeu, porque eu sempre achava que a discussão de modelo era da essência da SPDM. Então vamos deixar claro. E olha, aí a negociação com a SPDM, eu participei, aí não foi ouvir. Eu estou dizendo com toda sinceridade. O que mais aparece, o Jorge estava presente, cadê ele? É assim, a economicidade, a eficiência, a eficácia, não podemos, se for a gente fecha o serviço. O Mário Gatti, com todas as suas deficiências, eu nunca ouvi de um presidente do Mário Gatti dizer, se não passar o dinheiro eu fecho o serviço. Nunca ouvi, nunca. Porque eu ouço do Mário Gatti que nós vamos abrir 10 leitos, apesar de faltar gente, apesar de faltar recursos, apesar disso, porque está na sua essência ser público, está na sua essência não sacrificar acesso. Sacrifica a qualidade, infelizmente, porque quanto mais gente eu ponho, pior a qualidade, tá certo? E sacrifica custo, mas sacrificar acesso não. Então, essa é a diferença entre ser OS, infelizmente, hoje no Brasil, e ser estatal, e ser público, nesse sentido. Então, a diferença entre autarquia, porque eu tenho pensado mais na fundação que na autarquia. A autarquia, gente, eu até peguei aqui das minhas colas, ela se submete, vou ler exatamente o que está escrito, se submete ao regime jurídico de gestão da administração direta, igualzinho, inclusive quanto a atos e processos administrativos, licitações, contratações, bens, servidores públicos, responsabilização, prestação de conta, imunidade tributária e prerrogativas processuais. Não tem nenhuma diferença da administração direta. O que diferencia a autarquia, a fundação desta autarquia? É o tal, porque alguns juristas fizeram ficção jurídica que a gente criou. Foi, em tese, ela não ter orçamento. Não ter orçamento cria para a fundação a possibilidade, inclusive, de fugir da lei de responsabilidade fiscal. Essa é a grande diferença. Nesse sentido, ela é igual a essa, viu? Ela não tem orçamento próprio. Eu compro o serviço da fundação. Por estar vendendo, entre aspas, porque eu estou comprando de mim mesmo. Essa é a diferença do OS. No OS eu compro de um terceiro. Da fundação eu compro de mim mesmo. Mas como eu estou comprando o serviço, não tem orçamento, isso faz com que ela tenha autonomia orçamentária e financeira, e por ter autonomia orçamentária e financeira, ela foge da lei de responsabilidade fiscal. Foge, com certeza? Não. Nós fizemos uma discussão imensamente lá em Sumaré. Eu diria assim, 50% dos juristas que eu ouvi dizia que fugia, por causa disso. 50% diziam que não. Mas aonde já teve experiência, conseguiu escapar, na Bahia e em Sergipe. Então, a tendência é que a fundação possa fugir da lei de responsabilidade fiscal por ter autonomia orçamentária e financeira. Entre aspas, na verdade, é o que o pessoal diz que é uma ficção jurídica. É o que traz a discussão se foge ou não foge mesmo. Porque esse arranjo de vender serviço do público para o público faz fugir da tal da orçamentação e faz ter direito a fugir da lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, como ele é 100% público, não pode ter terceira porta, está proibido em lei, inclusive. Não pode vender serviço para outro. Como é que ela não tem autonomia orçamentária e financeira? Esse é o ponto de interrogação, tá certo? Então, se tivesse dado uma brecha de algum serviço, isso não teria nenhuma dúvida a ser tratado orçamentária e financeiramente igualzinha no OS. Mas, o que todo mundo diz é isso, que ao chegar no tribunal, na justiça, vai ganhar-se por causa de ficção jurídica ou não, está na lei, está na Constituição, o fato é que legalmente tem essa fuga. Acho que, em gerais, pelo menos o Cachico. Quanto ao Felipe, eu concordo em jeito legal, Chicão, essa coisa dos direitos, etc. Eu até falei isso lá naquela reunião. Eu penso que, taticamente, a gente podia pensar numa alternativa, e não acho que isso é fugir das resoluções
deixar claro que é só uma tática temporária para a gente achar uma maneira de fortalecer a luta por uma reforma do Estado. Penso, e posso estar absolutamente enganado, que trazer alguma coisa que nos aumente eficiência e eficácia é acúmulo de força, não é desacúmulo, certo? Ah, Márcio, comentário. Eu acho, Márcio, que essa coisa, ó, a fundação, outra coisa importante. Isso também é uma diferença boa da autarquia. A autarquia é criada por lei. Eu queria que está criada. A fundação, ela não é criada por lei, ela é autorizada por lei. Então, ao autorizar, o prefeito pode não implantar. O Sumaré aconteceu isso, não implantou. Chegou no final, não implantou. Então, se a lei for muito ruim, a gente não implanta. É verdade, é uma possibilidade. Agora, eu acho que a gente tem acúmulo suficiente em Campinas, acho mesmo. E neste momento, a crise às vezes é favorável. Tem uma fragilidade grande aí, que eu acho, diferentemente do que está pensando, que a gente pode usar a nosso favor e fazer sair uma lei muito pública para a fundação. Certo? Essa coisa, eu acho que foi um erro desgraçado chamar de fundação pública de direito privado. Porque, na verdade, ela traz do direito público a maior parte das coisas, só traz do direito privado, do direito administrativo e civil, duas coisas: contrato por CLT e uma segunda coisa que eu não lembro o que é. Só duas coisas. E mesmo quando fala contratação por CLT, não é verdade, pode se mandar embora. Essa é a diferença do CLT na fundação e do CLT na minha empregada doméstica. Se eu acordar de mau humor, nunca fiz isso e não farei, certo? Eu posso me mandar minha empregada doméstica embora. Não quero mais, pago os direitos dela. Na fundação não é verdade. E na nossa lei que está propondo, tem um monte de garantias para que isso não aconteça. A gente pode proteger o trabalhador da demissão desmotivada. É possível, só não é possível tornar o efetivo, como se diz isso, aposentadoria integral. Não vai acabar a funcionário público, não vai ter problema. Então, nesse sentido, era igualzinho ser funcionário público. Certo? Então, continuo achando que, taticamente, a gente podia pensar uma proposta de gestão mais flexível do que a OS, certo? E acho que neste momento, de tudo que eu li, posso estar absolutamente equivocado, a única coisa que me parece fazer isso é a fundação pública. A autarquia especial, fui ler depois tanto povo falar. As únicas autarquias especiais que eu encontrei no Brasil, aí, peço algum jurista para me ajudar, são essas controladoras aí de Anael, as agências reguladoras. Não me parece que seja um bom modelo. É as únicas autarquias especiais que eu encontrei descrita por aí, tá certo? E está escrito lá, eu fiz 2 anos de direito, um monte de direito de livro, em casa eu fico lá, futucando os livros, certo? E está escrito lá que o papel dela é esse, é fazer controle pelo Estado, o Estado controlando a iniciativa privada. Não é isso que nós queremos, não queremos só controlar o ouro verde, queremos mais controlar expedientes, queremos mais que isso. Então, em linhas gerais, é isso. Professora Fátima. Só uma coisa da história, Renato, Roberto. A gente não pode fetiche, do que é o fetiche do modelo. Veja bem, se há 30 anos atrás sua família e você fosse no Rio de Janeiro, né, certamente prefeririam se internar nos hospitais que eram do INAMPES, modelo de autarquia, ou então os hospitais municipais também eram bons, modelo de autarquia, ou seja, né, do que nos hospitais privados. Com toda a sua economicidade, com enfim, o que for, né, os hospitais que tinham esses modelos, eles eram muito melhores e eram escolhidos pelo conjunto da classe média, inclusive, que preferia internar esses hospitais do que internar no hospital privado. Porque internava em alguns hospitais privados, que são muito caros, era gente com muito dinheiro, né? Então tem uma questão da história e que a gente se perdeu. E não se perdeu porque o modelo era ruim, se perdeu porque foi destruída. Eu acho que o companheiro aqui colocou, né, uma questão que eu me lembrei do aeroporto do Galeão, quando ele fala, né, por que lá na OES tem mais recursos, enfim, mais condições de trabalho do que hoje se fosse trabalhar no hospital dito público. Então eu diria o seguinte: como é que a gente privatiza? Veja bem, a privatização em qualquer lugar, ela sempre gera uma resistência. Ela gera resistência. Então eu não privatizo dizendo que é porque é bom, eu privatizo, não, é porque é ruim. Então eu tenho que piorar o serviço, eu tenho que piorar primeiro.
eu tenho que piorar, eu tenho que deixar cair, eu não tenho que fazer manutenção, eu tenho que deixar as coisas se deteriorarem. Para quê? Para justificar. Aí você não, é melhor porque porque é ruim, o gestor é ruim, o modelo de gestão é péssimo, vão privatizar. É melhor, tá vendo? Lá, aquela empresa lá é melhor, então bota na mão deles. Aí no começo é melhor mesmo. Depois o que acontece? Sobe o preço. Isso aí, veja bem, nunca explodiu um bueiro no Rio de Janeiro na época da estatal antiga lá da Light. Nunca. Entendeu? Foi privatizar, todo dia tem um bueiro que explode na tua cara. Tá certo? Isso é verdade, são exemplos. Telefone ficou caríssimo, mais caro do que tem no Brasil, hoje de linha telefônica no Brasil, quando a gente privatizou. Então, eu acho que é isso, é porque quer. Eu vejo assim, outra coisa que eu queria colocar é o seguinte. Na Conferência Nacional de Saúde, por bobeira nossa lá, a gente perdeu uma proposta, né? Mas democracia é assim. Democracia é assim. Democracia, o exercício da democracia e do controle social, que foi dito aqui como uma questão fundamental para a gente poder reformar o Estado, significa que a gente tem que aceitar as resoluções que são tomadas pela maioria, né? Então, hoje, nós temos que trabalhar com essa realidade. E nós estamos, como conselho, né, nós mais ainda, temos que ser os grandes defensores daquilo que o chamado controle social no Brasil, ele defende, né, e vota, e decide. Né? Então, mesmo que eu não goste muito, eu não gostei de algumas coisas que lá saíram, mas eu acho que a democracia eu aceitar. Então, foi dito lá, eu participei lá da 14ª, e eu realmente, para mim, eu fiquei impressionada. Quem foi lá ficou. Por quê? Porque hoje o sentimento que tem popular, porque a grande maioria que estava lá eram pessoas usuários, representantes usuários, índio, pessoas pobres. O sentimento popular hoje é o sentimento de que a privatização significa roubo, roubalheira. Então a gente tem que trabalhar com isso, né? Agora, foi dito aqui, a gente concordou em uma série de pontos de que nós temos que aperfeiçoar uma série de questões, né? E nós concordamos, a profissionalização, né? Enfim, o controle social mais direto, você já tem aqui, isso não existe no Brasil enquanto um todo, temos que aperfeiçoar isso, e por aí vai. Então, eu penso que com isso que a gente, com isso que a gente tem que trabalhar. Eu gostaria de colocar o seguinte, o que a gente discutiu aqui no Ouro Verde, eu acho que vale para a rede SUS enquanto um todo. Então, às vezes eu acho que vocês têm que levar em consideração se é adequado você ter um modelo de gestão para um hospital que não seja um modelo de gestão do conjunto da rede, daqui do município. Né? Ou seja, será que isso é o melhor? É uma pergunta que a gente tem que também avaliar. Por quê? Porque você cria diferenciações em termos dos trabalhadores, do conjunto dos trabalhadores da rede municipal, não é? Então, e pode perder um pouco essa perspectiva da rede mesmo, né? Da integração que deve existir entre as unidades. Então, eu acho que isso é uma questão a ser também pensada. Eu vejo assim, aquilo que a Márcia falou, eu acho que no momento, nós saímos de lá, da conferência, com muita disposição de muita coisa. Mas a gente a primeira muro que a gente defrontou foi em relação à EC 29, porque o que foi votado lá no Senado não foi a proposta que saiu da conferência, porque a proposta que saiu da conferência foi 10% do orçamento da União, que era a proposta que hoje era uma proposta emergencial, né, mas que aumentaria significativamente aí os recursos federais. E isso foi derrotado, inclusive, pela base do governo, fundamentalmente. Então, eu vejo que nós temos que, a gente tem que lutar por muita coisa. Agora, não vamos ter muita aliança para isso, não. Né? Nós temos que contar com nossos próprios recursos aqui, tá certo? Agora, nós temos que lutar para implementar a agenda que lá foi colocada, e principalmente no que diz respeito ao financiamento, né? Aos recursos que não estão garantidos para poder o SUS funcionar da forma como ele deve. Finalizando a questão da reforma dos estados, eu queria colocar o seguinte, veja bem, como é que os estados que a gente gosta de ver, por exemplo, a França, né? A França tem um modelo de gestão, pública, né? Pública mesmo. Essas carreiras, lá, cargos, isso que o Chicão falou, cargo, indicação, assim, né, de político, é uma minoria. Na verdade, na França,
os cargos são... Agora, como é que o Estado francês se tornou, né, mais público? Porque teve uma revolução. Então, né, uma revolução democrática. Uma revolução no Brasil teve revolução democrática. E a gente, a Revolução Democrática não foi só uma revolução da superestrutura, ou seja, no Estado, nas leis. Não, ela derrotou o poder econômico da classe feudal, né, na época, né, que era concentrado. Então eu acho assim que muitas vezes a gente tem uma visão idealista de que às vezes a gente consegue chegar no aparelho de Estado, a gente consegue mudar algumas leis e as coisas automaticamente funcionam. Por que não? Porque tem que ver quem é que tem o mando. E o mando, o poder econômico hoje no Brasil é completamente concentrado. E se eu não derrotar, né, quem se econômica, não só politicamente, fundamentalmente economicamente, quem hoje faz com que o Estado não funcione, né, ou seja, enfim, nós vamos estar vendendo ilusão. Né? Não sei, eu acho que são reflexões que a gente tem que tomar naquilo um pouco que eu falei. Nós não vivemos a paz, hoje a gente não está vivendo na paz. Né? A gente não está, a gente está vivendo na necessidade da resistência. E a gente tem que ter bem claro que a gente tem que ter aliança para isso, tem que ter força. E principalmente com o quê? Com a população, com os usuários e os trabalhadores de saúde também. Os trabalhadores de saúde são importantes para a gente poder estar contando com eles. Agradeço, obrigado. Né, bom, um comentário aqui que nos cabe, vão ser breves, mas tem 2 ou 3 pontos que nos chamaram a atenção que acho que cabe ser reforçado. Pelo menos na palavra do Gerardo, depois Paula Valente, que eu uni a fala dos dois, e acho que merece reforçar aqui que mesmo que se obtenha aqui em Campinas uma relação de forças sociais e políticas na cidade, que levem a uma relação com o Legislativo, a Câmara de Vereadores, que capaz de formular, conceber e aprovar, debater e aprovar uma lei que contenha todas as necessidades de defesa na área pública, numa modelo gerencial do Ouro Verde, todos os direitos da população sejam contemplados, com uma capacidade gerencial que todo o recurso público ali colocado vai ser transformado em benefício público, dentro do regramento das diretrizes do SUS, sob forte controle social. Mesmo que isso aconteça, esse foi o ponto que o Gerardo colocou, que inclusive pode ser até que seja possível, dependendo do grau de mobilização, e que até venha atropelar um dos medos da Márcia Molina, do projeto ser feito pela sociedade e ser esquartejado na Câmara de Vereadores. Supondo que não vai ser esquartejado, essa mesma relação de forças de participação na formulação popular do projeto com o Conselho Municipal de Saúde e uma boa relação legislativa leve a essa aprovação, ainda assim, né, lembrando Mariante, eu acho que, e foi também que eu quis tentar falar na minha fala inicial, eu acho que nós temos que lembrar que as melhores leis, e o próprio capítulo da ordem social da Constituição e o nosso SUS constitucional, ele foi esquartejado depois de aprovado. Este Estado, com a hegemonia desse Estado, com o Poder Executivo comandando, e aí dá até para nominar os ministérios de Estado, que é Fazenda, Planejamento e Casa Civil. O resto dos ministérios cumprem o que esses 3 mandam e elaboram durante esses 20 anos do SUS, depois da Constituição. Então, essa política de Estado está acima dos governos, acima do conjunto dos ministérios, essa política esquartejou a segurança pública, a educação, e especialmente a saúde, que é o nosso caso. Então, como é que vai deixar de esquartejar se o Legislativo, sob pressão, sob uma boa relação com a sociedade, a gente consegue que o Legislativo não esquarteje? E depois, a relação de força vai esquartejar na hora de, em vez de aplicar a lei, se formula estratégias, nem sempre explícitas, mas que vão corroendo a lei. Nós temos a lista dos artigos e parágrafos da Constituição no SUS que estão lá no papel até hoje.
mais ainda na Lei 8080, na Lei 8.142 e todas as produções legais e normativas do SUS a favor dos princípios do SUS. Então, aí só tem uma maneira, e é o óbvio, e aí o Roberto colocou muito bem, é uma relação de forças que não é só para fazer e produzir e aprovar a lei. Ela começa antes, durante a produção da lei e depois na aplicação de lei. É uma sociedade que cresça a sua consciência, a sociedade das lideranças, de todos os segmentos sociais, assumam o valor social de que a sociedade é atora do seu futuro. Ela assume que o SUS é dela. E não é só dos Nelson, dos Robertão, dos Fábios da vida, né? Dos intelectuais, que, com toda a sua militância, toda a dedicação, a Fátima, vocês que estão aqui, todos, né, que eu conheço a maior parte aqui, nós não somos a sociedade, não somos a força política da sociedade. A sociedade, quando ela assume, ela acaba com uma ditadura. Eu sou da geração que vivemos a sociedade se organizar e acabar com uma ditadura neste país. Você precisa até fazer guerrilha. Ela foi no processo democrático de pressão social. A força não foi suficiente para, depois da Constituição, democratizar o Estado e tomar conta do Estado. Não foi suficiente. O pêndulo foi lá em cima e voltou. Então, eu acho que é fundamental a gente lembrar que o SUS que temos hoje, é isso que já foi falado, eu vou repetir. O SUS é o SUS pobre para os pobres. Transformar o sistema público de prevenção universal em ser minoritário em financiamento. Foi colocado aqui que mais de 55% do financiamento da saúde total no país é privado, menos de 45% é público. E eu queria lembrar que esse Estado fez esta graça com a sociedade. Desses 55% de dinheiro privado na saúde, no total da saúde no país, quase um quarto, quase 25%, é subsídio público. A lucratividade dos planos privados, quase um quarto dela, quase 25% de lucratividade, não é nem a competição capitalista no mercado. É mamar na teta do Estado. Teta essa que desviou para eles e tirou da boca do SUS, do sistema público e dos direitos da população. Então, esse Estado com essa hegemonia que está aí. Né? O SUS, do ponto de vista social ou político-social, a classe média está praticamente toda. Ela foi caminhando, ela tinha uma expectativa. Quem militou nos anos 80 nas lutas sociais pelo SUS, lembra que a maior parte das lideranças dos setores intermediários da classe média tinha opção pelo SUS e brigaram pelo SUS e para começar a frequentar os serviços do SUS. A classe média fez a trajetória contrária desses 20 anos e emplacou os planos privados. E, para piorar, não ficou só na classe média. Os trabalhadores do mercado formal, todos os trabalhadores formais, através de toda a sua rede sindical, com as centrais sindicais, os trabalhadores formais do setor privado e do setor público, todo servidor federal também, com todos os sindicatos de servidores públicos estatutários, pleiteiam planos privados e usam planos privados. Inclusive aqueles trabalhadores da saúde estão do lado de cá do balcão, que do lado de cá do balcão, até os trabalhadores mais humilhados, com o pior salário, que têm seus direitos sociais negados, esses trabalhadores também se arregimentam e conquistam planos privados para eles, para atender, do outro lado do balcão, aqueles 75% da população que não tem dinheiro para comprar qualquer plano privado. Então, esses 25% da população é classe média e toda a classe trabalhadora formal, pública e privada, foi perdida para o SUS. Então, o que temos que lamentar, como já foi colocado aqui, não é somente que os princípios constitucionais conquistados pela sociedade não estão sendo cumpridos. O que temos que lamentar é que não existe exemplo histórico em qualquer sociedade do mundo inteiro, e através de todos os tempos, não há possibilidade histórica de um sistema público dar certo sem a classe média e os trabalhadores apoiarem. Só pobre não pressiona nem o Estado, não faz frente a nenhuma hegemonia do Estado. Então nós estamos diante de um trabalho necessariamente de formiguinha, de politização, e aí o Roberto Magno coloca muito bem
que se conquistaram a melhor proposta de modelo gerencial para o Ouro Verde, a mais sábia, a que dá mais certo, a mais competente, a mais eficiente, a mais eficaz, incluindo o alto grau de participação dos trabalhadores, até em formas de cogestão no hospital, com conselhos comunitários, conselho social de controle social. Com tudo isto nada mais vai ser do que uma pontinha de um fio de meada, e nós temos que caminhar nesse fio de meada. Essa é uma pontinha, é uma possibilidade dessa vitória ser um ingrediente na regimentação, na concentração, na mobilização, na politização da sociedade, para, a partir de Campinas, Campinas tem poder político até a nível nacional, para aí sim Campinas mostrar para o país que pode ser reacender a chama, uma chama de um processo de mudança que vai atingir o financiamento, parar de subsidiar o mercado de saúde com dinheiro público e aí fazer a reforma do Estado para ele ser um bom gestor, não só do Ouro Verde, mas de todo o resto. Então, essa é uma mobilização que tem que acontecer. Se não acontecer, seja qual for a vitória gerencial do Ouro Verde, ela vai ser cooptada, ela entra no rumo, não tem como. A última coisa que eu queria colocar agora bem rapidinho é que o capitão, quando fez a pergunta, aquela comissão que nós conversamos, o Roberto, eu, a Márcia Molina aqui, várias pessoas participando, foi uma comissão do Conselho Municipal de Saúde, há mais de um ano atrás, que participamos até amando, cumprindo com uma determinação da comissão, ficou uma subcomissão, então, depois de aprovada todas as alternativas de saídas gerenciais para o Ouro Verde, de fazer um primeiro rascunho, uma primeira formulação do que seria esse projeto de lei. E nós deitamos e rolamos para rasgar o verbo aqui, né? E abusamos, quer dizer, nós colocamos artigos e parágrafos com a maior radicalidade, com a maior exigência possível, para não deixar uma linha, uma possibilidade de ser interpretado a favor do mercado. Mais radical do que a mais radical das limitações diretas. Publicizando mesmo. Aí trabalhamos, inclusive, dentro de na própria lei contém artigos que organizavam a união do regime jurídico único com o seletista. A convivência fraterna de militância pública entre seletistas e o regime jurídico único em Campinas, inclusive com possibilidade de equiparações para mesmo trabalho e mesmo salário. Trabalhamos concurso público, carreira, sem abolir a demissão sem justa causa, de todas as defesas, que acrescentamos nessas defesas naturais e normais de qualquer trabalhador, qualquer classe trabalhadora. Acrescentamos também em lei a obrigatoriedade de educação permanente, a obrigatoriedade de participação na gestão em forma de cogestão dos trabalhadores de saúde, na gestão do hospital, participação no Conselho Local de Saúde e por aí afora. Então, esse primeiro rascunho, na minha visão, na informação que me chegou, ele só não foi para frente porque exatamente a partir daí entrou a crise política, com denúncia, com a Câmara Legislativa se chocando com o Executivo, caindo o prefeito, e mudando tudo, então, ficou tudo em banho-maria, e agora está sendo retomada uma nova comissão, que é essa que está trabalhando aqui, espero, sob a condução do Fábio, do Roberto, de todas as pessoas que integram essa comissão, do Gerardo, todos que estão aí, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, se retome essa... A última coisa que eu queria lembrar também, eu sei que estou abusando um pouco, mas só uma coisa importante, e que aí serve para mim, para a Fátima, para todos nós que estamos nos metendo a falar muito aqui para vocês. Existe uma confusão plantada também entre direito público e direito privado. E eu espero que até a próxima conferência, a democratização dessa própria discussão, com muito mais participação, e a participação realmente democrática ao nível dos conselhos municipais, conselhos estaduais, do Conselho Nacional, pode alimentar as próximas conferências com algumas verdades que não foram possíveis em serem encontradas e serem publicizadas agora, né? Então, quando a chamada Fundação Estatal, ou Fundação Pública de Direito Privado, não é uma entidade privada. Ela se vale de alguns procedimentos do direito privado
para ela poder superar os bloqueios seculares da administração pública brasileira. O direito público prevalece 90%, todos os procedimentos e regramentos, as jurisprudências do direito público prevalece plenamente na Fundação Estatal. Ela se usa alguns elementos, alguns procedimentos do direito privado para poder modernizar e poder ser ágil frente às necessidades da população. E já fui informado também, mas vou pegar mais dados sobre isso, que esses países que têm sistemas públicos que estão certos, são os países da França, Espanha agora, Canadá, uma série de países que tem, que o sistema público avançou, que os procedimentos, as estruturas gerenciais do Estado se modernizaram para poder gastar melhor dinheiro público para a população. Eles têm dentro do direito público a maior parte desses procedimentos que hoje só estão no direito privado aqui. E o nosso direito público ele foi bloqueado também de se desenvolver a favor da população. Por causa disso que eu falei, todos os estudos, todas as indagações que eu fiz com historiadores, com cientistas sociais, cientistas políticos sobre a formação do Estado brasileiro, não houve um momento sequer, durante os séculos de existência e formação do Estado brasileiro, onde o Estado foi pressionado e obrigado a desenvolver jurisprudências públicas, procedimentos públicos, para dar conta de demandas sociais. Não faz parte do Estado brasileiro. Os outros estados, não porque eles são mais virtuosos do que nós, porque a sociedade desses países também se politizaram, se mobilizaram e não deixam esses estados marcharem para trás as políticas públicas universais de cidadania que eles têm. Esses estados resistiram ao chamado taxiterismo, resistiram à onda neoliberal. Agora é a prova, né? Até eu convido vocês para compartilhar comigo de uma ansiedade enorme. Minha maior ansiedade hoje, sabe qual é? Acompanhar nos jornais o que a nova governança mundial vai fazer com os estados. Quem está governando o mundo, começando na Europa, em todos os países emergentes hoje, se chama agências de risco. O sistema financeiro, que hegemoniza até sobre o capitalismo produtivo, o capitalismo financeiro, produz agências de risco que classificam e fazem regra de condução para os estados nacionais. Eles estão comendo a Europa pelas beiradas e hoje esse é o grande déficit. A primeira onda do neoliberalismo dos 80 e 90, esses estados pressionados pelas suas sociedades resistiram e mantêm todos os sistemas públicos de educação, de saúde, de segurança pública, todos os demais, de transporte, demais sistemas. Agora é a revolução social, que ainda não sabemos que nome dá, ou é o início do recuo e o degringolamento de todas essas políticas públicas desses estados europeus, do Canadá, etc. Isso vai ser importante estar acompanhando, eu estou acompanhando com muita ansiedade, porque isso é o norte para nós. Se os sistemas públicos degringolarem diante das agências de risco, a discussão aqui vai ser outra também. Aí eu vou pedir para ficar junto do Chicão e entrar no partido dele. Secretário de Saúde, Fernando, considerações? Se eu deixar, eu vou. Eu vou fazer algumas coisas. Primeiro, respondendo a pergunta que me foi realizada, quanto a resultado da auditoria que está sendo feita no Hospital Ouro Verde. A Secretaria de Saúde recebeu da Secretaria de Gestão e Controle, através do seu secretário André Lockstein, algumas perguntas para finalizar o processo de auditoria, né? Nós remetemos essa semana essas respostas, elas vão ser avaliadas pela equipe do Dr. André Lockstein e depois nós vamos chegar aos resultados. Não é da nossa competência da Secretaria, eu peço que aguardem, acredito, mais alguns dias, nós já vamos ter os resultados dessa auditoria. Quanto à questão de falta de luva, de insumos, etc., foi uma coisa crescente o ano passado todo. E por quê? Porque imobilismo político gerado por instabilidade política levou a contingenciamento, que levou à falta de pagamento e
fornecedor nenhum entrega quando não se paga depois de certo tempo. Com a entrada de recursos esse ano, IPTU, impostos, IPTU ainda não, né? Impostos, etc., o que acontece? Há mais caixa, se fez um saneamento financeiro também, nós temos dinheiro, nós temos como pagar, os fornecedores estão voltando, né? Os medicamentos estão voltando, nós tínhamos 24 itens em falta, 13 itens ontem já tinham voltado para o almoxarifado, né? 70% dos itens de saúde bucal estão voltando também, e mais algumas semanas nós já temos a volta dos insumos de enfermagem. Então, é aquilo que a professora Fátima falou, se tem previsão, se a gente consegue cumprir os pagamentos, etc., a coisa flui, né? Então é só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Bom, primeiramente eu faço parte também dessa comissão também, como secretário de saúde, né? Tivemos uma reunião, participei da segunda reunião, né? A primeira o Adilson que participou. Nessa segunda foi determinado a pedido da comissão que o Fábio, né, passasse a fazer parte da comissão gestora do Hospital Municipal Ouro Verde, né? Nós já determinamos que isso seja feito, né? Estamos finalizando isso, mas ele publicamente eu assumo que ele já faz parte da comissão gestora, né? Ontem tivemos uma reunião com o prefeito, eu achei que foi muito positiva para apresentar a comissão, né? Bom, e nessa reunião que eu tive, eu falei para todos que, primeiramente, que eu vim para o cargo, eu sou essencialmente técnico, sou apartidário, isso é o meu perfil, né? E eu falei que eu não tenho realmente uma opinião formada ainda. Eu conheço o público, eu conheço o privado, dentro do privado eu conheço o setor cooperativista, o não cooperativista, né? A gente vê disputas muito grandes e interessantes nessa análise aí do setor da medicina suplementar, né? O que o cooperativismo é a melhor coisa do mundo, enquanto o não cooperativista, né, o mercantilista é a pior coisa do mundo. Eu trabalhei particularmente em tudo. Eu já trabalhei em setor público, setor privado cooperativista, mercantilista, medicina privada pura. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu vi vantagens e desvantagens em cada uma delas. Eu não tenho opinião formada que eu vi medicina mercantilista muito boa, trabalhando bem. Eu vi medicina mercantilista muito ruim, né? Eu vi cooperativismo muito bom, vi em outras cidades cooperativismo funcionando muito mal. Então, eu parto do princípio, eu até falei para a comissão, né, que eu quero ser contaminado no final das contas por uma ideia que realmente me atraia bastante, como atrai a todos aí a ideia da certeza de um caminho. Eu não tenho essa certeza, eu acho que eu estou construindo essa ideia aos poucos, né? Agora, eu queria remeter uma coisa importante. O Adilson falou um negócio bastante importante. O povo tem que participar. Mas vamos falar da escola, do que aconteceu na escola, que é um fenômeno mais antigo, talvez. Eu, particularmente, entrei na escola, apesar de ter condições econômicas, eu entrei na escola pública porque era a melhor que tinha na minha cidade. Eu fiquei lá até o final do ginásio, antigamente, né, oitava série. E eu, naquela época, já despontava a escola privada como sendo a melhor. Eu fui para a escola privada no colegial e fazer cursinho. E eu entrei numa escola pública porque era melhor.
Então, veja só, eu como pessoa, como povo, eu sempre quis o melhor. Não interessava ideologia, nada. Eu fui caminhando pelo melhor. E eu acho que o professor está certo, que o professor Nelson está certo. Eu acho que a gente vive uma situação de medicina para pobre. Infelizmente, esse é o nosso cenário. E essa condição hoje, aqui em Campinas, né, que tem uma condição econômica, onde se aplica bastante, né, o volume de recursos em saúde é muito grande, né, essa ponte para se fazer para nesse caso, numa situação de um hospital, né, poderia ser em outro, no caso aí, essa demonstração de que o público entrando num hospital que até já está se iniciando com um perfil privado, ele tem que dar certo, porque se houver uma falência disso, nós vamos cair de novo na desgraça do povo, que o setor público é mau gestor. Então precisamos escolher realmente. Eu volto a dizer, eu acho que as ideologias são importantes, o homem é um ser político, mas nós precisamos escolher um modelo de administração que seja muito adequado, talvez até criativo, né? Muito adequado para quê? Para que não se fale, né? Não se pode falar. Então, e também coloco, eu acho que o Mariante falou correto, e isso eu acho que tudo na vida. Se não tem o povo em qualquer estrutura, qualquer conjunto fiscalizando, não adianta, né? Então eu acho que quantas pessoas tiveram aqui do Conselho, tem que se explicar, etc. Eu acho que em nenhum momento o Conselho foi contra trabalhadores ou mesmo contra a empresa na sua intenção, mas às vezes deixa margem à dúvida, né? Então eu acho que se a gente for se referir daqui para frente, acho que a empresa está lá, né? Então isso gera, eu acho que gera um clima mais sensato, etc., e ficaria melhor dessa forma. Então eu acho que, eu não sei qual que é o cronograma aí, né, Fábio, das próximas discussões, etc., mas eu estou muito satisfeito com a discussão aí. Eu acho que foi muito produtivo, a gente ouviu ideias de todo mundo aí, né? Os professores aqui, do Roberto, que tem uma experiência muito grande. Então eu acho que eu estou muito satisfeito aí para a gente começando a elaborar as ideias. Obrigado. Boa noite a todos.